É o superendividamento, que é um tema novo, complexo. Muita gente vem vendendo, vem tratando sobre esse tema como um tema simples. Quando a pessoa está super endividada e vai num feirão e consegue negociar uma dívida de, por exemplo, 2.000, para sair de lá com um boleto de R$ 300, ele sai aliviado. Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos aqui mais um episódio do William Cash. Um grande prazer, enorme prazer estar recebendo aqui os nossos convidados, inclusive convidados que têm muito correlação com o momento que nós estamos passando. Mas antes, eu queria saudar a todos que nos assistem. Muito obrigado por estar nos acompanhando e não deixe de acompanhar a gente lá nas redes sociais, @CDL Vitória, no nosso Instagram, esteja sempre com a gente. E você, associado, nos acompanhe mais nessa edição, que muita coisa interessante tem para você. E você não associado, seja associado e venha acompanhar a gente nas redes sociais. Estou aqui com os nossos convidados, Dr. André, que é advogado, que é membro ali da CDL Jovem, diretor da CDL Jovem, está ali acompanhando a gente, fazendo história com a CDL Jovem, um momento interessante, inclusive, da CDL Jovem ali, com a presidência da Cris. E nós temos também aqui o nosso convidado muito especial, que é o Paulo Costa, economista, 25 anos de muita entrega para a sociedade, autor de livro Dinheirofobia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui na CDL. Vamos falar um pouco aí sobre o superendividamento, vamos falar um pouco sobre economia, vamos falar um pouco sobre esse tema que, como disse, emblemático nesse momento, inclusive porque se aproxima aí um projeto nosso que era o antigo Feirão de Recuperação Crédito e vem aí agora o Feirão da Liberdade, nós vamos poder falar um pouquinho disso. Obrigado, André. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Paulo. Agradeço primeiramente a CDL pela disponibilidade, pelo espaço que vem dando aí para a gente. Nós da CDL Jovem somos muito gratos a esse espaço. E é um tema, né, que a gente vai tratar aqui, o superendividamento, que casa muito bem com o momento que a gente está vivendo, como tem o Feirão da Liberdade. É o superendividamento, que é um tema novo, complexo. Muita gente vem vendendo, vem tratando sobre esse tema como um tema simples, como se fosse uma simples repactuação de dívidas, mas não, ela tem muitas peculiaridades, muitas complexidades na legislação para atender às necessidades da lei, e é uma realidade que vem atingindo vários brasileiros, né? Eu creio que o Paulo vai conseguir explicar isso melhor para a gente, o cenário da economia, o cenário aí dos consumidores endividados. É um tema bem importante atualmente. Agradeço novamente o espaço. Vai ser um assunto muito bom para a gente conversar. Teremos bastante coisa para conversar. Paulo, obrigado. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida e das finanças da nossa população. Bom, o próprio tema em si já gera para nós aí uma pergunta, inclusive a gente verifica que traz muitas dúvidas, inclusive na população em geral. Doutor André, fala para a gente o que é o superendividamento. Então, o superendividamento é um tema bastante novo. Ele passou a ter uma tutela legal a partir de 2021, por meio da Lei 14.871. E, apesar de parecer simples, na verdade ela é bem complexa. Ela tem um procedimento bastante peculiar para ser caracterizado. E o superendividamento basicamente é um estado financeiro que a pessoa se coloca em que ela não é capaz de saldar as suas dívidas de consumo vencidas ou a vencer sem prejudicar o seu mínimo substancial. E aí a gente entra no debate sobre o que seria esse mínimo substancial. Alguns doutrinadores, do ramo do direito do consumidor, eles, ao meu ver, um posicionamento equivocado, tentam colocar um conceito objetivo do que seria o mínimo substancial, né?
alguns doutrinadores, conceituados doutrinadores, dizem que a pessoa tem o mínimo substancial prejudicado quando ela compromete mais de 40% dos seus rendimentos. Ao meu ver, isso é equivocado por quê? Porque o superendividamento e o prejuízo ao mínimo substancial devem ser analisados caso a caso. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo e ela tem 4 filhos para cuidar, independente dela ter dívida ou não, ter cartão de crédito ou não, ao meu ver, ela já tem um mínimo substancial prejudicado. Ela não consegue pagar a escola para os filhos, não consegue garantir uma alimentação, às vezes um deslocamento para esses filhos. Então, ao meu ver, essa pessoa já tem um mínimo substancial prejudicado. Agora, uma pessoa que ganha 30 mil reais por mês, e aí ela banca um carro de luxo, um financiamento de um carro de luxo, paga 9 mil reais por mês. Aí paga cartão de crédito, paga financiamento imobiliário, não sei o quê, prejudica aí 12 mil reais do salário dela. Já é 40%. Os 18 mil que faltam, dá para viver com 18 mil ou é difícil, Paulo? Então, assim, essa pessoa, ao meu ver, não tem o mínimo substancial prejudicado. Então, por isso que eu acho ruim, eu acho equivocado percentualizar. Tem que subjetivar, a análise tem que ser caso a caso mesmo. Então, a gente precisa analisar as nuances, as peculiaridades daquela pessoa para verificar se ela está superendividada, se ela tem um mínimo substancial, se ela consegue minimamente ter a dignidade da pessoa humana garantida, para a gente ver se ela faz jus ao superendividamento, se ela se caracteriza como superendividada e com isso ter um processo de repactuação de dívidas e de readequação financeira conforme manda a lei. Então varia muito da realidade daquela pessoa. Olha, eu com a sua colocação, gostaria até inclusive de sair um pouco, digamos, fora do script, se é que tem algum script, Claro. e perguntar pro nosso convidado Paulo, especialmente o seguinte, com relação ainda com relação ao superendividamento, esses mecanismos que atualmente são utilizados com relação à renegociação e não uma política tão, digamos, presente de educação financeira desde a base, qual é a sua visão com relação a isso? Eu estava, inclusive, comentando com o doutor André antes. A pessoa vem super endividada porque tem um monte de crenças limitantes, histórias de vida que ela ouviu na infância, no ambiente que ela foi criada, independente se foi com pai, mãe, tio, avó, madrinha. Como era a vida dessas famílias lá na infância? Você vê pessoas de posse com muita crença limitante. Também o que ouviu na escola, de professores, na igreja, de padres, pastores. O rico não vai para o céu, é mais fácil o dinheiro passar, o camelo passar na agulha do que o rico ir para o céu. Dinheiro é sujo, é muito difícil ganhar dinheiro. E isso fica implantado no nosso inconsciente e a pessoa, enquanto adulta, não percebe que tem essa programação mental e age através dela. Então, aí é que dá o superendividamento. A pessoa começa a se endividar. E uma coisa sobre o endividamento é que uma campanha de marketing que foi feita há muitos anos atrás pelas instituições financeiras, bancos financeiros, cartões de crédito, sobre o nome sujo. Seu nome é a coisa mais importante que você tem. Não deixe sujar seu nome. Qual era a intenção disso? A pessoa deve R$1.000 e está com isso na mente. Eu não estou conseguindo pagar os R$1.000. O que eu tenho que fazer para não sujar meu nome? Deus me livre de sujar meu nome. Eu tenho que arrumar um empréstimo para poder cobrir essa dívida. Então, ele vai atrás de um agiota, de um banco, de uma financeira com juros altos, de um parente, de alguém e arruma 2.000 emprestado. O que essa pessoa acabou de fazer? Ela dobrou a dívida. Ela não está conseguindo pagar 1.000, raramente vai conseguir pagar os 2.000.
mas fica aliviada por um tempo porque não sujou o nome. O que as instituições querem? Querem essas pessoas sempre lá pedindo mais e mais empréstimo. E eu tenho uma frase que eu falo sempre: dívidas, problemas financeiros, você não resolve com mais dinheiro. Se botar mais dinheiro numa dívida, é como você jogar gasolina na fogueira. E as piores dívidas que você tem são com agiota, com parentes, você está encontrando com um parente, um amigo o tempo todo, e você, se emprestar dinheiro para um amigo e para um parente, corre um risco sério de você perder o amigo e ficar inimigo do parente também. Então, é muito importante como é que você resolve quando a situação já está começando a complicar e ela dá sinais. Você resolve conversando, procurando informação, procurando conhecimento, procurando saber, inclusive com o advogado, seus direitos, para não deixar isso virar a tal bola de neve. E quando a pessoa está super endividada e vai num feirão e consegue negociar uma dívida de, por exemplo, 2.000, para sair de lá com um boleto de R$ 300, ele sai aliviado. Mas não mudou nada na educação financeira, não mudou. Daqui 6 meses ele está no próximo feirão. Ele tem que mudar primeiro a mentalidade. E meu pensamento, eu acho o seguinte: a sugestão para uma pessoa entrar numa negociação de dívida, eu acredito que ela deveria passar primeiro, no mínimo, por uma palestra de educação financeira. Pode ser que a palestra não mude a vida dela, mas dá informação, conhecimento, conscientização, e vai dar um rumo, vai dar dicas para não repetir aquele erro que ela já cometeu. Tem erros novos para a gente cometer, né? A pessoa fica cometendo os mesmos erros vários anos. Bom, é muito importante ter essa provocação, inclusive essa colocação, que agora a CDL Vitória vem com esse conceito de não mais feirão de recuperação crédito, mas feirão da liberdade, justamente que tem essa pegada que ali vai ter, e aí a gente vai falar um pouquinho já o que vai ter lá, tendo o Sebrae, tendo o Senac, tendo palestras e oficinas de educação financeira, e além disso, de um lado ali a possibilidade sim de você sentar com o seu credor e poder ter uma boa condição, mas também do outro lado o Emprega Vix, com a Prefeitura de Vitória disponibilizando vagas de emprego. De fato, o conceito daquilo tudo que nós estamos trazendo hoje para a nossa sociedade capixaba é que o Feirão da Liberdade seja uma liberdade de mudança de vida, seja de desenvolvimento, seja da parte educacional e também com relação à possibilidade de sentar ali na frente do credor, mas de fato para que possa mudar esse modelo mental. Assim, para nós é muito importante a gente ir ao encontro, andar lado a lado de uma colocação como essa, porque de fato é o nosso propósito nesse novo projeto. Não mais um projeto de recuperação crédito, mas um projeto de liberdade e mudança de vida, né? Então, assim, como que casa nesses momentos essas colocações que vem trazendo para nós, para todos que nos escutam aqui, né? Doutor André, nesse caso especialmente do endividamento, a pessoa chegou ali, está endividada, na sua visão, qual que, juridicamente, digamos assim, seria, na sua visão, o melhor caminho? Qual a dica inicial ali, base, que você daria para essa pessoa que chegasse para conversar contigo? Então, para a gente, antes da gente pensar em como sair do superendividamento, né, a gente tem que pensar em como não entrar no superendividamento, né, Paulo? Preventivo. Então, o que a lei ela veio trazer? Ela veio trazer um estímulo à educação financeira para evitar o superendividamento e fazer uma inclusão social do consumidor, uma reinclusão. E aí a gente casa, né, com o Feirão da Liberdade, que o Feirão da Liberdade ele vem justamente para trazer esse consumidor de volta para a sociedade de consumo. Por quê? Qual que é a lógica da lei aqui? Para você abrir uma financeira no Brasil é muito difícil, né? Qualquer um que abre uma financeira tem uma série de regras para você conseguir abrir uma empresa de prestação de fornecimento de crédito.
Como você tem dificuldade de abrir essas empresas, a concorrência é baixa, então as financeiras estão ali com ampla liberdade, com baixa concorrência, para fornecer créditos com juros altíssimos. E não é raro a gente encontrar aí juros de 300% ao ano, 400% ao ano. Então, o que acontece? O consumidor ele vai e precisa do dinheiro, pega o empréstimo. Ele não consegue pagar. Então, qual que é a saída dele quando ele não consegue pagar? Ou ele faz um novo empréstimo, ou ele sofre as consequências da irresponsabilidade financeira dele. Geralmente ele não consegue fazer um novo empréstimo, ou então, se ele consegue, a financeira empresta com juros ainda mais altos. E aí ele entra num círculo vicioso que ele não consegue mais entrar na sociedade de consumo. Hoje em dia a gente fala que o consumo ele é um direito fundamental. Se você não consome na nossa sociedade, você está alheio a tudo que a sociedade tem para oferecer. Então, se você não consegue comprar um celular, você não consegue ter acesso a notícias, você não consegue falar com seus colegas, com seus amigos, sua família, você não consegue comprar, não consegue estudar. Então, quando você não tem dinheiro para comprar um celular, você está alheio à sociedade, está afastado. E aí vem a lei para fazer com que esse consumidor seja resgatado e volte para a sociedade de consumo. A gente fornece, a lei ela estabelece um processo de repactuação de dívidas, em que o consumidor ele pode repactuar todas as suas dívidas de consumo. Tem algumas exceções legais de algumas dívidas que não podem entrar, enfim, a gente fala mais para frente, mas consegue repactuar todas essas dívidas por 5 anos e limitando esses descontos de modo que garanta o mínimo substancial do consumidor. Então ele consegue ter um respiro para voltar à sociedade de consumo e voltar a ter uma dignidade na vida, enfim, consegue ter um mínimo de qualidade de vida em termos de consumo. E essa pessoa é reintegrada à sociedade, né? É um procedimento muito importante. A gente costuma comparar, né, a gente da área do direito do consumidor, que é como se fosse uma recuperação judicial da pessoa física. A pessoa ela tem um momento para respirar, controlar as dívidas e voltar para a sociedade de consumo. Agora, só não pode, né, quando consegue repactuar, voltar a ter dívida tudo de novo, né? Tem que mudar a cabeça. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Aliás, duas provocações, especialmente porque nos assiste, né? A lei já está em vigor? Já está em vigor. Desde 2021. E como trata a lei aqueles contumazes em seu comportamento? Pois é, isso é um dos requisitos da lei. Quando a gente vai lá e faz a repactuação, o consumidor está devendo lá 5 bancos, devendo juros lá em cima, não sei o que, repactua tudo por 5 anos, zera os juros, pode até zerar, né? A lei não garante que vá zerar, mas pode zerar os juros, pode zerar os encargos, coloca ali um parcelamento bem extenso, com parcelas bem baixas, só que uma das condições para esse plano ser mantido é que o consumidor não contraia novas dívidas que venham a prejudicar a sua subsistência. Então, é uma forma ali de impedir o consumidor. Se você voltar a contrair novas dívidas, esse plano de pagamento aqui, não vai valer mais não. Os bancos podem voltar a te cobrar. Então, é uma forma ali de tentar disciplinar o consumidor, né, por meio da coação. Agora também tem que ter um lado educacional, né? A lei ela estimula a educação financeira, ela fala que é papel do Estado e dos demais órgãos estimular a educação financeira da população. São normas programáticas que ela não tem aplicabilidade imediata, precisa então de um movimento aí do Estado para agir mais nesse sentido. Mas a lei ela vem trazendo algumas obrigações, né, principalmente ao consumidor, para que ele também tenha a parte dele. Não é só repactuar, agora estou tranquilo. Vale para pessoa jurídica também? Não, apenas pessoa física, pessoa natural. Legal. E para pessoas que tenham feito os contratos de consumo de boa fé. Por exemplo, se a pessoa fez aquele empréstimo na intenção de, tem a lei do superendividamento, então vou pegar o empréstimo aqui porque depois eu renegocio, não tem problema não. Se ela estiver agindo de má fé, ela também não tem direito à repactuação não. São aquelas pessoas que
de boa fé, imaginavam que conseguiriam e por uma desorganização, infelizmente, não conseguiram. Então, a lei vem proteger essas pessoas. Entendi. Professor Paulo, vou chamar de professor, hein? Tem livro, 25 anos de mentor, é professor. Dinheirofobia. Vamos falar um pouquinho desse livro aí que já está na nossa mesa aqui. Mostra para todo mundo aí. Vamos lá, olha. Autor Paulo, nosso professor aqui. Fala um pouquinho o que a gente vai encontrar nessa belezura de trabalho que eu particularmente tive acesso quando eu soube que ia falar, que a gente ia bater esse papo aqui. Fui lá, fiz questão de ir lá conhecer um pouquinho, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem nos assiste, o que a gente vai encontrar nesse trabalho. Hoje é muito falado, muitos consultores falam das crenças limitantes sobre dinheiro. E eu juntei todas essas crenças limitantes e criamos um termo novo, dinheirofobia. Fobia é medo, medo de ganhar dinheiro, medo de investir, medo de perder dinheiro, medo de não ter dinheiro no futuro, vergonha e constrangimento de conversar sobre dinheiro com o parceiro, com a parceira, com o sócio. Dá sinais de que a coisa não está bem, mas eu fico envergonhado, eu escondo, eu não falo. E tem algumas pessoas que até passam mal só de abrir a fatura do cartão de crédito. Então, a coisa já virou uma doença e tem cura. Mas no livro eu conto os cases de sucesso que eu já trabalhei neles. Eu já consegui a recuperação do Banco do Estado do Espírito Santo, está lá no caso, 2004. Vários bancos estaduais, vários não, todos os bancos estaduais fecharam, e o daqui ia ser fechado também. E eu fiz uma pesquisa e percebi que eles tinham investido em aula de lucro para os gerentes e aquilo não deu resultado nenhum. E na minha pesquisa eu percebi que não deu resultado porque a maioria deles estavam endividados. Se eu não tenho lucro na minha vida pessoal, eu não consigo vestir a camisa do lucro do banco estadual, que dificilmente dava lucro. Não tem motivação. Então, eu apresentei um projeto lá, a diretora de recursos humanos, treinamento da época, ela até no ano passado me deu um depoimento, lembrou toda essa história, porque eu falei, se a gente não trabalhar a mentalidade dos funcionários, não vai ter como você ter um banco lucrativo. Eles não estão envolvidos. Agora, para trabalhar a saúde financeira deles, eles têm motivação. Eu vou dizer para eles, eu vou mudar a sua vida, a sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família, nós vamos organizar as suas finanças, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Aí alguns ainda duvidaram, mas aqueles que já estavam assim, né, no superendividamento, pensaram, agora é minha oportunidade. E se inscreveram no programa. Eu passei 9 meses no banco na época, 2004, e em 3 meses o banco começou a dar lucro. Aqueles primeiros empregados, aqueles primeiros colaboradores, primeiros gerentes, caixa que entraram no programa, começaram a ter resultado na vida pessoal deles, mudou hábito, atitude, comportamento, e sem perceber ele foi trazendo esse novo hábito, atitude, comportamento para o banco e foi mudando a cultura do banco. Aqueles que, por constrangimento, por algum motivo, não tinham ainda entrado no programa, viram o resultado dos outros e falaram, também quero isso, vou lá ver o que é isso. E aí a gente foi mudando a cultura, a mentalidade de um setor, de uma seção, de um departamento, mudou a cultura do banco. Eu escutar isso, eu até, inclusive, abri aqui para fazer questão de falar exatamente do que o senhor está dizendo. Nós não estamos falando exatamente do superendividamento, nós estamos falando de cultura, DNA e o que aquilo na vida pessoal pode trazer para uma corporação e para um negócio. Nesse mês, exatamente nesse mês, na revista Você é RH,
apresentou uma pesquisa, entre outras, claro, e eu acabei de abrir aqui porque eu li isso, inclusive foi ontem que chegou para mim um exemplar, o percentual de impacto que tem para dentro do DNA e a saúde de uma organização com relação ao endividamento pessoal. Como que isso, ainda que não seja ligado a uma empresa que trabalhe com finanças, impacta negativamente no dia a dia e na produtividade. Chegou em percentuais de 23% de impacto negativo naquela atividade dele. Isso é muito, isso é quase um terço da produtividade da pessoa. E como que as empresas precisam de estar atentas dentro do seu... O RH acabou virando o grande ponto de gestão do DNA da empresa ali, e isso é um ponto que já vem se chamando a atenção mundialmente. E o professor já falava disso em 2004, colocando isso no banco. E hoje a gente tem muito orgulho em dizer que o Banco do Estado do Espírito Santo é um banco superavitário, é um agente, um ator muito importante para a economia capixaba e nos destaca a nível nacional. Eu acho que mais do que falar desse trabalho, de certa maneira, é até agradecer o senhor por esse trabalho, porque isso é um patrimônio que foi convertido para todo o solo capixaba. Parabéns, parabéns, e eu convido a todos para que possa conhecer um pouco mais do trabalho de dinheirofobia. São assuntos muito interessantes, passa ali pela essa questão dos mitos, passa pela essa questão ali das crenças, e isso eu realmente acredito que passa por uma questão de DNA, questão de cultura, questão de base ali mesmo, e isso é muito importante para todos nós. Professor, eu quero comprar outro livro. Onde eu encontro? No seu site, nas suas redes sociais, na livraria, onde? Direto. Vamos falar para quem nos assiste. Mensagem no Instagram, Paulo Costa Finanças. Já fala direto comigo lá, minha secretária providencia tudo, manda as informações e a gente despacha para qualquer lugar. Eu mandei livro para o Brasil inteiro. Inclusive, o primeiro livro que eu escrevi foi Transformando as Dificuldades em Oportunidades e Lucro. É a história da mudança do Banestes. E nesse livro da história da mudança do Banestes, não tem nenhuma folha de planilha, de número, de conta. Só a história da mudança da mentalidade dos empregados. E eu disse lá para o RH daquela vez, não existem empresas, existem pessoas. E as pessoas não se importam com o quanto o empresário sabe, até saber o quanto que ele se importa com elas. E a pessoa, quando está endividada, ela fica constrangida, ela não fala, não mostra, ela esconde. Eu fui fazer um trabalho com um empresário que tem uma rede de postos de gasolina, 4 postos de gasolina, ele contratou esse trabalho para os empregados. Ele tem lá uns 80 empregados. Metade trabalha no turno da manhã até 2 horas, a outra metade trabalha no turno da tarde à noite. Nós temos 2 trabalhos lá com as 2 turmas. No mês seguinte, aumentou o faturamento, aumentou a margem de lucro e mais, o principal, os empregados estavam felizes. Porque se você chegasse no posto dele para abastecer, completa para mim com comum. Se o frentista fizesse ele colocar gasolina azul, o frentista ganhava uma pequena porcentagem daquilo. Se além da gasolina ele trocasse o óleo, o empregado ganhava. Se colocasse um aditivo na água do limpador do para-brisa, o empregado ganhava alguma coisa. Se colocasse um aditivo no radiador, o empregado ganhava alguma coisa. Então, todos os empregados, a primeira pergunta que eu fiz para eles foi: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Ah, o meu sonho é isso, mas eu não tenho dinheiro. O dinheiro já está aí, você não está sabendo trabalhar isso. Aí demos um treinamento para eles passaram a vender mais coisas para aquele mesmo cliente e atendendo com um largo sorriso no rosto, porque ele estava motivado, porque aquilo ali era um tijolo que ele ia fazer na casa dele, era uma lata de tinta para pintar a sala da casa dele. Muito bom. Bom, eu vou fazer uma coisa. Pedro, eu vou fazer o seguinte, olha só. A CDL Vitória vai estar dando, em sorteio, 2 livros do professor.
CDL dá, compra e vai fazer o sorteio. O que o professor vai dar para a gente? É o seu autógrafo. Vamos combinar assim? Vamos combinar isso. E aí a CDL vai entregar o livro 1 e o livro 2 lá para quem curtir, compartilhar nas redes sociais e com o autógrafo do professor. Eu acho que isso é o mínimo possível que a gente pode dar para quem nos assiste aqui. Não é verdade, André? Pô, eu vou comprar um livro e vou pedir o autógrafo. Vou disputar o sorteio também, lógico, mas meu azar não vai ajudar a ganhar esse sorteio, não. Então eu vou comprar logo. Então é por isso que eu quero dizer para você que nos acompanha, olha só. Curta, acompanhe, compartilhe, porque também aqui, ó, na CDL Vitória tem conteúdo exclusivo para você. Absolutamente exclusivo. Então, André, olha só. Vamos voltar para o assunto aqui do superendividamento, porque tem muita coisa aqui que a gente precisa de explicar sem juridiquês. Isso aí. Como funciona? Quais que são os ganhos? Quais que são os pontos de atenção de um consumidor, de uma pessoa iniciar esse reconhecimento do superendividamento com o objetivo de ali tentar organizar a vida? Então, o superendividamento, para a pessoa ter direito ao processo de repactuação, como eu já disse, ela precisa ter o mínimo substancial prejudicado. Então, a gente precisa ver quais são os gastos que aquela pessoa tem no mês, não só em gastos com dívidas bancárias, dívidas de consumo, mas todos os gastos que ela tem na vida. Então, gastos ordinários com aluguel, com energia, com internet, escola dos filhos, enfim. A gente pega todos os gastos que aquela pessoa tem e compara com quanto que ela tem. Isso é via processo judicial com advogado? Isso é via processo judicial. Ela pode fazer perante o PROCON, ela pode fazer esse processo, mas também, caso não dê certo no PROCON, ela tem todo o direito de buscar um advogado especialista. Ou a Defensoria Pública. Ou a Defensoria Pública, enfim. E fazer esse procedimento. Junta todos os gastos que ela tem e compara com quanto que ela ganha. Se ali a matemática não estiver fechando, né, professor? Aí ela vai poder requerer esse processo de superendividamento para repactuar as dívidas de consumo que não tenham garantia real. O que isso significa? Se ela fez um contrato ali de financiamento do carro e ela não está conseguindo pagar o financiamento, infelizmente essa dívida não vai poder ser renegociada, porque ela tem uma garantia. Qual que é o motivo disso? Qual que é a razão da lei aí? Ela se pauta no consumidor de boa fé. Então, quando o consumidor tem boa fé, ele não está conseguindo pagar o carro. Não estou conseguindo pagar as prestações do carro. O que o consumidor de boa fé faz? Devolve o carro. Devolve o carro, paga a dívida, morreu Maria. Então, por isso que essas dívidas não entram na repactuação, porque... Isso também é para financiamento imobiliário, acredito. Financiamento imobiliário, crédito rural, também não entra. Agora, se ela fez lá um consignado, fez um empréstimo, está com juros lá em cima, cheque especial, e aí se embolou e não tem nenhuma garantia, ela vai poder repactuar essas dívidas e conseguir distribuir todas essas dívidas por até 5 anos. Aí os benefícios dela são, pode repactuar todas essas dívidas por até 5 anos. Isso mediante o juiz, é uma sentença. Mediante o juiz, isso. Você vai entrar com a ação, vai ser agendada uma audiência de conciliação, e nessa audiência de conciliação vai tentar ser feito um acordo e um plano de pagamento. O consumidor ele tem que apresentar um plano de pagamento, tem que apresentar uma proposta para os bancos. Bancos... Não é simplesmente, olha, estou devendo e quero pagar. Não, né? Não, tem que apresentar um plano. Tem que falar, bancos, estou devendo, sei disso, não consigo pagar da forma que vocês querem, eu consigo pagar dessa forma aqui. Apresenta lá para eles um plano de pagamento em até 5 anos. Pode colocar a primeira prestação para ser paga daqui 6 meses. Consegue zerar juros e consegue zerar os encargos. É possível, não vai ser sempre garantido, né? Depende muito da negociação com o banco, enfim, mas a lei permite zerar juros e encargos bancários. Todas as negativações e protestos são baixados e as cobranças que o banco fica ligando ali, enchendo o saco, são suspensas, e todas as ações judiciais que o banco fez, ações de execução, são encerradas ou suspensas também. Então, o consumidor ele vai ter uma tranquilidade financeira aí por 5 anos
para reorganizar a vida, quitar suas dívidas e voltar a ter uma vida digna. E isso é por meio do processo judicial ou então por meio do PROCON, caso, enfim, Defensoria Pública, o consumidor pode conseguir isso. Esses são os benefícios que antigamente, antes dessa lei, o que acontecia? O banco não negociava, entrava com um monte de ação judicial contra o consumidor, que era penhora atrás de penhora, busca de bens, o consumidor ficava sufocado, juros mês a mês subindo, se tornava uma dívida impagável. Agora ele consegue pagar e consegue voltar a ter uma vida digna. Então, é claro, né, desde que o consumidor, igual aquilo que eu te falei, Seja de ele boa fé. esteja de boa fé, e não possa, e não venha contrair novas dívidas. Não adianta nada, né? Repactuar tudo. Aí consegue limitar 30% do salário. O cara ganha R$3.000 por mês, aí consegue limitar ali a R$900 para pagar as dívidas. Tem R$2.100 sobrando. Vou pegar esse 2.100, vou fazer mais consignado ainda. Aí não pode, né? Não pode. Aí ele perde esse direito. Inclusive, outra coisa também que não entra na questão para apreciar se é estado de superendividamento ou não, são itens de luxo. É um conceito ainda um pouco abstrato. O que seria item de luxo, né? Seria carros acima de R$400.000, vamos supor. Aí, um iPhone? Depende. Um iPhone, será que a pessoa usa aquele celular para trabalho? Será que ela precisa de um celular mais avançado? Precisa do Estado juiz ali para analisar nesse momento. Precisa analisar. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma caminhonete de R$350.000, mas ela trabalha na roça. Ela precisa daquela caminhonete para transportar coisa, para pegar terrenos mais difíceis. Então, pelo preço, seria um carro de luxo, mas pela realidade daquela pessoa, não é. Então, a gente precisa muito analisar no caso a caso, né? Entendi. Mas seria basicamente esse o procedimento de repactuação, para fazer com que o consumidor consiga retornar à sociedade e ter uma vida digna. Professor, parece ser óbvia a pergunta que eu vou fazer, mas eu acredito que não. Além da questão ali, né, do que se traz, das questões dos mitos, aquilo que a gente aprendeu, por que as pessoas param ou não pagam suas dívidas? São vários os motivos, né? Eu vi aí do planejamento da negociação pela liberdade, vão ser oferecidos vagas de emprego. Então, de repente, uma pessoa parou de pagar a dívida porque parou de entrar dinheiro, ele ficou desempregado. Nós já tivemos, só esse ano aí, um nível de desemprego aumentou. Então, é um motivo até para entrar ser enquadrado no superendividamento. Mas a maioria dos endividados não é porque perdeu o emprego ou porque aconteceu alguma coisa, porque já vem se endividando há algum tempo e em função dos paradigmas, das crenças. Por exemplo, uma coisa simples, uma crença simples, que eu, na minha infância, venho de família de 10 filhos, eu sou o mais velho. Nasci numa cidadezinha pequena de interior, família simples. Mas, de vez em quando, vinha lá a madrinha, a tia, a avó, e dava, por exemplo, R$20, R$50. Como é que ela falava? Olha, meu netinho, meu sobrinho, meu afilhado, toma aqui R$50 para você comprar um presente para você. Qual o ensinamento que foi passado ali? Dinheiro é para comprar coisa. A partir dali, a criança já gravou na mente, enquanto adulto, se ela tem dinheiro. Lá atrás eu aprendi que dinheiro é para comprar. Não poderia ser diferente, tipo, eu vou te dar aqui R$50, 25 é para você investir, poupar, e 25 você vai gastar com o que você quiser. Ensinamento simples. Gravou na cabeça da criança, na mentalidade ali, que dali para frente, todo o dinheiro que ela manipular, ela vai separar uma parte para investir, vai separar uma parte para gastar. E primeiro dizer isso, primeiro você vai separar uma parte para investir. O resto você vai gastar com o que você quiser. Mas a gente aprendeu sempre que é para gastar. E a maioria tem a dificuldade enorme
de fazer o controle, de fazer anotação, de fazer o controle mesmo dos gastos, né? Eu nunca digo para a pessoa, por exemplo, que tem que cortar isso, que não pode aquilo, que tem que economizar, porque o nosso consciente, o nosso inconsciente, ele procura prazer. Quando você manda uma ordem para ele que não é de prazer, que é restritiva, ele não vai cumprir. É a mesma coisa de falar, você vai ter que fazer dieta. O ter que já é uma imposição. Dieta é algo que vai restringir, dieta, regime. Então, por exemplo, se eu digo, se você quiser, você pode diminuir o seu peso fazendo bons hábitos alimentares. É completamente diferente. Esses bons hábitos alimentares vão te trazer muito prazer no futuro. Com a saúde financeira é a mesma coisa. Eu procuro sempre trazer uma mensagem positiva, uma mensagem que aquilo vai melhorar a qualidade de vida, vai poder realizar seus sonhos. Legal. Se a gente pudesse dar 5 dicas, ou falasse de 5 segredos, ou falasse de 5 pontos que o senhor chamaria atenção para ter mais dinheiro, conseguir pagar as dívidas, e qual, para os nossos associados, para aqueles que nos assistem, que nos acompanham, qual seria aquelas 5 preciosas dicas que o senhor falaria para o seu neto, que o senhor fala para o seu neto, que fala para o seu filho? Primeira coisa, tenha sempre os seus gastos, o seu dinheiro sob controle. Bota um GPS nele. Hoje, todos nós temos um smartphone. Ninguém sai de casa sem ele. Procure no Google aí, aplicativos para controle financeiro pessoal. Vai aparecer Meu Bolso, Meu Dinheiro, Minhas Economias e vários outros. Aquele que você se simpatizar mais, baixe no seu celular. Você saiu de uma loja, saiu do supermercado, abriu o seu celular, vai aparecer um ícone lá com um carrinho de supermercado. Basta você clicar nele e colocar o valor. Isso demora 1 segundo, talvez menos. Depois de 30 dias, esse aplicativo vai te dizer quanto você gastou com o supermercado. Converse com a sua família sobre sonhos e não sobre gastos. Por exemplo, eu fiz um trabalho no Sindicato dos Estivadores. Um dos estivadores falou, Paulo, a minha filha adolescente está querendo um tal de um celular aí, eu estou todo endividado, como é que eu vou fazer? Eu falei, simples, você faça uma reunião com a família. Ah, já fiz várias vezes, ela demora demais no banho, ela deixa a luz acesa, mas você está fazendo uma reunião que restringe. Faça uma reunião de sonho. Pergunte para sua mulher, qual é o seu sonho, meu amor? Pergunte para sua filha, qual é o seu sonho? A reunião de sonho é completamente diferente. O sonho da mulher era juntar um dinheiro para levar a família em Domingos do Martins e passar um final de semana. O sonho da filha era o celular. Aí ele falou, se a gente conseguir aqui diminuir 5, 10, 15 reais na conta de luz, na conta de telefone, na comida, no supermercado, a gente vai conseguir realizar os sonhos. Então, aquela adolescente que demorava 1 hora no banho, eu recomendei para ele, a hora que ela entrar no banho, você olha o relógio. Passou ali 10 minutos, você bate na porta e fala assim, filhinha, você já percebeu que seu celular está indo para o ralo? Ela vai fechar na hora. Ela saiu do quarto, largou tudo acesa. Amor da minha vida, vem cá, seu celular para ir para a EDP Excelsa. Ela vai lembrar de apagar. Então, converse com a família. E muitas pessoas falam, tem que cortar os gastos. Não vai acontecer, porque a sua mente não vai atender isso. Cortar dói, sai sangue, tem que dar ponto, anestesia. Elimine os desperdícios. Tem na sua conta aí, na sua casa, 20 a 30% de desperdícios. No supermercado, na conta de luz, na conta de telefone. Eu, por exemplo, tenho a minha conta de telefone, a fatura débito em conta. Um dia desse, eu imprimi aquela fatura e vi que eu estava gastando muito. A gente habitua. Estava gastando muito. Eu cheguei lá na operadora e falei, eu quero cancelar esse contrato aqui. Mas por quê? Porque o seu concorrente está bem oferecendo isso tudo pela metade.
Não, espera aí, eu vou ver o que dá para fazer. Nós vamos te enquadrar num outro plano. Caiu pela metade. Outra coisa, faça uma reserva financeira. Mas, pelo amor de Deus, não faça uma reserva financeira para emergência. Porque a sua mente, a nossa mente é burra. Ela leva tudo ao pé da letra. Quando você manda uma mensagem para sua mente, eu estou fazendo uma reserva financeira para uma emergência, o que a sua mente vai arrumar para você? Uma emergência. O carro quebra, uma doença. Quando você fala assim, eu estou juntando dinheiro para uma viagem, o que a sua mente vai te ajudar a fazer? A viagem. Estou juntando dinheiro para comprar um carro, ela vai te ajudar a comprar o carro. Estou juntando um dinheiro para uma emergência, ela vai te arrumar uma emergência. Então, é simples a mudança. Faça uma reserva financeira para sua liberdade e independência financeira, para sua tranquilidade. Aí você vai ver como você está motivado para fazer reserva e como aquela reserva vai te dar liberdade e tranquilidade. E, principalmente no assunto que nós estamos falando aqui, dívidas não se resolve com mais dinheiro. Você está devendo R$ 1.000. Com medo de sujar o nome, você vai lá e pega um empréstimo de 2.000. Você não está conseguindo pagar 1.000, você não vai conseguir pagar 2.000. Problemas financeiros se resolvem com diálogo, com informação, com conhecimento. Tem muita informação dessa nos meus canais, nas minhas mídias sociais, no meu Instagram. Olha as dicas de ouro que tivemos aqui, hein? Se fosse cobrar, se cobraria era caro. A gente tem sorte, hein, Wagner? Temos sorte. E, Quem doutor tá André, ouvindo também, né? eu queria falar contigo o seguinte. Você é um membro, agora falar com o doutor André, membro do CDL Jovem, prata da casa, provavelmente estará aí em curto tempo de prazo na CDL Sênior. Opa. Conhece o projeto aí que é o Projeto Feirão da Liberdade, que a CDL vem, na sua visão. Esse papo todo que a gente está tendo aqui, muito produtivo. Para quem nos assiste, para quem quer entender um pouquinho, na sua visão, como você poderia falar para todos como o Feirão da Liberdade pode auxiliar no combate ou, pelo menos, no afastamento desse subendividamento, na sua visão? Eu vejo que o Feirão da Liberdade é a melhor oportunidade possível para o consumidor, né, para as pessoas repactuarem suas dívidas. Por quê? A gente está falando aqui do processo judicial de superendividamento, né, mas a gente tem um problema que a justiça brasileira ela é tardia, infelizmente. Problema estrutural. E o Feirão da Liberdade é um momento em que o consumidor ele vai ali para sair com a vida resolvida. Sai dali com as dívidas organizadas e pode até sair empregado, né? Porque o Feirão da Liberdade agora ele não é só para repactuar as dívidas, também é para gerar empregos. Então eu vejo que é uma saída excelente, rápida, efetiva e que a CDL tem proporcionado para reincluir o consumidor à sociedade, né? Com as dívidas organizadas, podendo até zerar os juros, né? Se não estou enganado. Exatamente. Pode até zerar os juros, reorganizar essas dívidas diretamente com o credor, não vai depender de uma decisão judicial, não vai depender do posicionamento, né, do Estado, do Poder Judiciário, enfim. Vai sair de lá com a dívida organizada diretamente com o credor e empregado. Então, assim, a pessoa vai poder voltar a pagar as dívidas corretamente, vai voltar a oferir renda, vai conseguir voltar a consumir e voltar à sociedade, voltar a ter uma dignidade humana adequada. Eu vejo que é uma excelente oportunidade, é uma vez ao ano, né? Então, não podemos deixar... E esse ano é a primeira vez nesse formato. É a primeira vez no formato que a gente pensa fora da caixa, com o poder público com a gente, com o Senai, com o Sebrae, com a Findes. A Findes também vai estar conosco nessa empreitada, de fato, entregando algo aí muito, muito relevante para a sociedade. Bom, a gente tinha aqui assunto pelo menos para falar mais umas 36 horas, mas eu realmente reconvido a todos para acompanhar a CDL Vitória, @CDL Vitória, aqui no Instagram também, no YouTube, nas nossas redes, bem como também para acompanhar aqui o Dr. André, o professor Paulo. E eu gostaria, antes de encerrar,
que a gente pudesse mandar uma mensagem para os nossos associados, começando pelo professor. O que você poderia falar de considerações finais para quem nos assiste? Depois, o doutor André. Foi a melhor coisa que eu fiz me associar aqui ao CDL, está pregando direto aqui. Ó. Tem muita coisa boa aqui e quero realmente destacar e parabenizar essa iniciativa pela oportunidade que a pessoa vai ter de retomar sua vida, de arrumar um emprego, mas principalmente porque o senhor disse, vai ter educação financeira, vai ter informação. Então, a pessoa vai sair daqui com tudo resolvido e com conhecimento e informação para não recair, não cair de novo nessa confusão mental aí, que atrapalha relacionamento, atrapalha a produtividade, atrapalha tudo. Realmente uma dificuldade para a vida de um todo, né? Eu agradeço a oportunidade, o espaço dado. Eu vejo que é uma excelente oportunidade para a CDL Vitória, como que a CDL Vitória vem proporcionando para a população. Como disse, é uma vez ao ano, então vamos aproveitar essa oportunidade, renegociar as dívidas, voltar ao mercado de trabalho. É um movimento importante porque, como o Paulo disse, não adianta apenas renegociar as dívidas. Tem que ter educação financeira, tem que ter oportunidade de emprego, tem que voltar a ter uma vida digna, e é isso que o Feirão vem proporcionando para toda a população. Então, eu só tenho que parabenizar a CDL Vitória, parabenizar toda a organização do evento. Eu tenho certeza que será um sucesso, que vai causar um impacto extremamente positivo aí para a sociedade. E vamos lá no Feirão, ainda que você não tenha ido, porque tem muita coisa legal, e vão encontrar os nossos amigos e associados também, com certeza prestigiando, quem sabe tirar aquela foto, quem sabe falar pessoalmente ali. E eu queria, e não poderia ser diferente, entregar para vocês um pequeno lembrete aqui da CDL, que quando lá tivesse fazendo, por favor, fazendo as suas anotações, lembrasse nós da CDL Vitória. Obrigado por estar aqui no nosso podcast, da Ilha. Olha só, hein? Espero que goste, tenha uma caneta. Agora sim. Excelente. Excelente, ó. Muito obrigado. E a todos mais uma vez, olha. Obrigado, CDL. Obrigado. Curtam, compartilhem, porque tem brinde, hein? E não é brindezinho. É, de fato, um verdadeiro conteúdo que vale a pena se estudar e se ler. São os 2 livros do professor Paulo. Muito obrigado. A casa é nossa. E, mais uma vez, temos muito assunto para conversar. Nos canais a gente tem muita coisa para tratar. E quem sabe no próximo podcast a gente tem mais coisa para abordar. Vamos sim, conte conosco. E estamos juntos. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.